Bom dia, vamos dar continuidade à leitura da palavra. Estamos lendo o livro de Ezequiel no Velho Testamento e hoje vamos ler Ezequiel 20. Tem por título A Infidelidade do Povo de Israel. Os nossos vídeos você pode encontrar aqui no meu Facebook, e depois daqui só lá no canal no YouTube. Então, se você puder e quiser perder, não quiser assistir os outros, que nós já temos 207 vídeos lá no YouTube e aqui também no Facebook, mas lá você acha mais rápido. Então, se você puder nos ajudar a entrar, se inscrever para que outros consigam também, fazer o mesmo ato, então eu agradeço. Mas se não puder, tudo bem também, tá? Porque o importante é uma coisa que eu tenho visto lá no YouTube, é que tem vídeos muito vistos e tem outros mais ou menos, mas se conferir nos 207 vídeos, mais de 200 pessoas já assistiram os vídeos, bem mais. Então é isso que importa, porque cada vídeo é uma pregação e um alerta para o que devemos fazer com relação a Jesus Cristo, que essa a nossa meta do canal é propagar o nome de Jesus. O nosso canal é um canal evangélico, um canal da palavra de Deus. Você vai encontrar só isso lá. Além dos vídeos da palavra de Deus, lá tem um só que foi a propaganda do Giovanni Si, que é até o mais visto, Só. Fora isso, tudo leitura da Bíblia e explicação. Então, se você nunca leu a Bíblia, eu não entendo, vá lá e leia junto conosco, Se você tem a Bíblia, acompanhe na Bíblia, como agora. Então, abre Ezequiel 20 e vamos ler juntos. A infidelidade do povo de Israel. O povo de Israel era um povo escolhido, porém era infiel, Será que tem alguma comparação com hoje em nossas vidas? Vamos lá? Passaram 7 anos, 5 meses e 10 dias, desde que os israelitas haviam sido levados para o cativeiro. Então, alguns líderes vieram falar comigo para saber a vontade do Senhor. Eles chegaram e se sentaram na minha frente. Ezequiel falando. 2. O Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, diga a esses líderes que o Senhor está dizendo isto. Vocês vieram para saber qual é a minha vontade? Pois eu juro pela minha vida que não deixarei que vocês me perguntem nada. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Homem mortal, você está pronto para julgar essa gente? Deus falando para Ezequiel. Então julgue. Faça com que eles lembrem das coisas vergonhosas que os antepassados deles fizeram. Diga tudo o que eu, o Senhor Deus, estou falando. No dia em que escolhi o povo de Israel, fiz uma promessa a eles. No Egito, mostrei aos israelitas quem eu era e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nessa ocasião, prometi que ia tirá-los do Egito e guiá-los a uma terra que eu havia escolhido para eles, uma terra boa e rica, a melhor de todas. 7. Eu lhes disse: joguem fora os ídolos nojentos que vocês amam e não se manchem com os falsos deuses do Egito, pois o Deus de vocês sou eu, o Senhor. Mas eles se revoltaram contra mim e não quiseram me ouvir, e não jogaram fora os seus deuses nojentos, nem abandonaram os ídolos do Egito.
a força da minha ira. Continua. Abandonaram os ídolos do Egito. Eu estava pronto para fazê-los sentir ali no Egito a força da minha ira. Porém, não fiz isso a fim de não trazer desonra para o meu nome, pois na presença do povo, no meio do qual os israelitas estavam vivendo, eu havia anunciado que ia tirá-los do Egito. 10. E assim os tirei do Egito e os levei para o deserto. Eu lhes dei os meus mandamentos e lhes ensinei as minhas leis, que dão vida a quem os cumprir. Como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado e assim lembrasse que eu, o Senhor, os separo para que se dediquem somente a mim. Mas também no deserto os israelitas se revoltaram contra mim, desobedecendo as minhas leis e rejeitaram os meus mandamentos que dão, estamos lendo Ezequiel 20, que dão vida a quem os cumpre. Profanaram completamente o sábado. Eu estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira e acabar com eles ali no deserto, e não os destruir, a fim de não trazer desonra para o meu nome, pois as outras nações viram que tirei o povo de Israel do Egito. Além disso, no deserto jurei que não os levaria à terra que eu tinha dado a eles, uma terra boa e rica, a melhor de todas. 16. Fiz esse juramento porque eles rejeitaram os meus mandamentos, desobedeceram as minhas leis e profanaram o sábado. Eles tinham prazer em adorar os seus ídolos. Porém, eu tive pena deles e não os matei, nem acabei com eles lá no deserto. Em vez disso, eu disse aos seus filhos: não guardem as leis que os seus antepassados fizeram. Não sigam os costumes deles, nem se manchem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal da aliança que fizemos. O sábado fará com que lembrem que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mas esses filhos também se revoltaram contra mim, desobedeceram as minhas leis e não guardaram os meus mandamentos, que dão vida e a quem os cumpre. Eles profanaram o sábado. Eu estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira, matando todos ali no deserto. Porém, não os destruí ali, a fim de não trazer desonra para o meu nome entre as nações que me viram tirar o povo de Israel do Egito. Então, fiz um novo juramento no deserto. Jurei que ia espalhar os israelitas pelo mundo inteiro. Fiz isso porque rejeitaram os meus mandamentos, desobedeceram as minhas leis, profanaram o sábado e adoraram os mesmos ídolos que os seus antepassados tinham servido. Então lhes dei leis e mandamentos que não produzem vida. Deixei que se tornassem impuros, trazendo as suas próprias ofertas, desde que matasse os seus filhos mais velhos,
oferecendo-os em sacrifício, isso aconteceu para que ficassem cheios de medo e para mostrar que eu sou o Senhor. Por isso, homem mortal, conte aos israelitas o que eu, o Senhor, Deus, estou dizendo a eles. Os pais deles também me insultaram de outro modo com a sua infidelidade. Quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhe, eles viram os montes altos e as árvores que dão sombra e ofereceram sacrifícios sacrifícios em todos eles. Eles me fizeram ficar irado por causa dos sacrifícios que queimaram e das ofertas de bebidas que trouxeram. Eu perguntei: quem são esses lugares altos onde vocês vão? Por isso, desde aquele tempo, eles têm sido chamados de lugares altos. Agora diga aos israelitas o que estou dizendo. Por que é que vocês precisam cometer os mesmos pecados que os seus antepassados cometeram? Por que têm de correr atrás dos ídolos deles? Até hoje, vocês apresentam as mesmas ofertas e se tornam impuros por causa dos mesmos ídolos, queimando vivos os seus filhos como sacrifício. E aí vocês, israelitas, ainda vêm perguntar o que eu quero? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que não deixarei que vocês me perguntem nada. Vocês já resolveram que querem ser como as outras nações, como aquela gente que mora em outros países e adoram árvores e pedras. Árvores e pedras, cadê? Cadê? Árvores e pedras, mas isso nunca acontecerá. Voltando, 32. Vocês já resolveram que querem ser como as outras nações, como aquela gente que mora em outros países e adoram árvores e pedras, mas isso nunca acontecerá. Castigo e perdão. Continuando, estamos lendo Ezequiel 20, essa manhã do dia 20 de abril de 2020. Olha só que coisa. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que governarei vocês com mão forte, com todo o meu poder e a minha ira. Mostrarei a vocês o meu poder e a minha ira quando eu os ajuntar e trouxer de volta de todos os países por onde foram espalhados. Eu os levarei ao deserto das nações e ali os julgarei cara a cara. Eu os condenarei. Agora, como condenei os seus antepassados no deserto de Sinai, disse o Senhor Deus. 37. Eu os dominarei com firmeza e farei com que obedeçam a minha aliança. Tirarei do meio de vocês os que são rebeldes e pecadores. Eu os tirarei das terras onde agora estão vivendo, porém não os deixarei voltar à terra de Israel. Então eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus diz: e agora todos vocês, israelitas, continuem a adorar os seus ídolos, mas aviso que mais tarde terão de me obedecer e nunca mais desobedecerão o meu nome. Desonrarão o meu nome, apresentando ofertas aos seus ídolos. Lá na terra de Israel, no meu monte santo,
no monte alto de Israel, todos vocês, povo de Israel, me adorarão. Ficarei contente com vocês e esperarei que me tragam os seus sacrifícios, as suas melhores ofertas e os seus presentes santos. Eu farei com que voltem dos países onde estão espalhados e os ajuntarei, e então aceitarei os sacrifícios que vocês queimam. E assim mostrarei às outras nações que eu sou santo. Quando eu os trouxer de volta a Israel, a terra que prometi dar aos seus antepassados, vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então vocês lembrarão de todas as coisas vergonhosas que fizeram e de como se tornaram impuros. Ficarão com nojo de vocês mesmos, por causa de todas as coisas más que fizeram. Vocês, israelitas, ficaram sabendo que eu sou o Senhor, pois não os trato como merecem, por causa das suas ações más e perversas. Mas o que faço é para proteger a minha honra. Eu, o Senhor Deus, falei. Terminando o fogo no sul. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, olhe para o sul, fale contra o sul e profetize contra a floresta do sul. Diga a essa floresta que escute, pois o Senhor Deus está dizendo o seguinte: vejam, estou acendendo um fogo que destruirá todas as árvores secas e todas as árvores verdes dali. Bom dia, prima. Deus te abençoe, viu? Nada poderá apagar as chamas, elas se espalharão do sul ao norte e queimarão todos os rostos. Todos verão que fui eu, o Senhor, quem acendi esse fogo, fogo que ninguém pode apagar. Eu respondi, Jeremias: ó Senhor meu Deus, não me faça dizer essas coisas, pois todos estão dizendo que eu falo somente por meio de comparações. Terminamos Ezequiel 20, no dia 20 de abril de 2020, olha a coincidência, falando aqui, da desonra do povo de Israel com Deus, Pai, Criador. Quando a gente vê hoje em dia as pessoas, ainda hoje, fazendo sacrifício a outros que não sejam o nosso Deus, Criador do céu e da terra, a gente relembra esse passado aqui, onde o Senhor sempre lutou com o povo escolhido, sempre, dizendo que não era para eles seguir outros deuses a não ser Deus. Eu volto a dizer e volto a orar em nome de Jesus pela vida de todos aqueles que ainda ouvem e não conseguem entender, que veem, mas não veem. Que o Senhor abra os olhos de vocês, que vocês possam entender que Deus é a única pessoa digna de ser louvada, porque Ele nos criou, Ele fez a criação. Se você hoje existe, é porque Deus te criou. A palavra de Deus diz que antes de a gente nascer, quando a gente está no ventre, Deus já sabe até o nosso nome. Qual outro Deus pode ter esse poder, além do Deus Criador dos céus e da terra? Que você pare para pensar em nome de Jesus. Hoje eu estou meio angustiada porque muitas pessoas próximas nossas estão adoecendo. E aí a gente se sente impotente
né? Porque nem pessoas que têm plano de saúde particular estão sendo atendidas. E chegou aqui no Pará. E é triste a realidade, mas a gente vive isso aqui, esse descaso com o Senhor, até aqui no Pará. E muito aqui no Pará, né? E que o Senhor te abençoe. Que você reconheça que Deus é o único Criador dos céus e da terra. E a única pessoa que merece a honra de ser seguido, ser servido, ser louvado. É essa minha oração. Porque o fim está aí, né? Como eu coloquei lá no meu Facebook, Jesus vai voltar, caso você queira ou não queira, caso você entenda ou você não entenda, o Senhor Jesus está aí na porta. E Jesus, ele não é mal educado. Ele bate na porta do teu coração e te pergunta: você quer aceitar Jesus? E aí eu faço essa pergunta hoje, você que está aí me ouvindo, que vai me ouvir, que me ouve sempre, você quer aceitar Jesus? Você quer mudar a sua vida hoje? Aceite a Jesus. É a única coisa que eu posso oferecer. Não posso oferecer de nada. Mas o que eu recebi de graça eu posso dar. Se você quiser aceitar Jesus, eu já falei aqui nos vídeos, eu aceitei Jesus sozinha no hospital, sentada numa pracinha lá. E eu olhei para o céu e disse para Deus, com 21 anos, Senhor Deus, se tu curares o meu pai, eu vou sair daqui. Quando ele sair daqui, eu vou numa igreja e vou aceitar Cristo. E eu estou com Cristo desde os meus 21 anos. Eu fiz 46 esse ano. Com 40 anos selado, eu passei por tudo que eu passei e você sabe disso, porque eu compartilho. E ali com 40 anos, eu fiz uma oração que até hoje eu não esqueço. Senhor Jesus, se ainda tem algo para eu fazer por ti, aqui nessa terra, me deixa viva. E o Senhor me deixou viva. E faz um ano que eu comecei a ler a Bíblia com você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus vai voltar quando todos ouvirem falar de Jesus. E todo mundo que assiste, vê os meus vídeos, 1, 2, fica sabendo de Jesus. Porque essa é a minha missão aqui. E o que eu tenho é Jesus para te oferecer. Aceite a Jesus para que você tenha não essa vida aqui, mas a vida eterna. Porque saiba de uma coisa, quem morre com Cristo viverá. Diz a Bíblia que mesmo que morto, viverá. Você sabe o que é isso? É uma vida eterna que existe. Que se não existisse, as pessoas não morriam. Pare para pensar. E que se Deus deixou você assistir esse vídeo hoje, é porque Ele te quer. Porque Ele quer que você o sirva. Que você seja salvo. E que você saiba que existe uma vida além dessa. E que está chegando. O funil, né? Quem já viu um funil aqui? Ele vai afunilando e está chegando. O Senhor está peneirando. Tem muitos servos de Deus também morrendo. Não pensa você, porque eu citei Jesus, eu não vou morrer. Não, presta atenção. Você vai morrer, mas você vai ter a vida eterna. Porque tem muitos servos de Deus acometidos da doença. A gente só está ouvindo no Facebook, ore pelo fulano que está com Covid, entendeu? Então, não é porque você é servo de Deus que você não vai ter doenças. Entendeu? Nós teremos doenças. Mas
nós teremos uma esperança, que é a vida eterna. Se tu já acha isso aqui legal, bom, imagine lá. A palavra de Deus diz que nem um ouvido, nem olhos viram o que Deus tem preparado para nós. Tem noção disso? Desse versículo que Deus colocou na Bíblia? Que você não tem noção do que Deus fez e está preparado para ti. Mas não aqui. Aqui nós somos peregrinos. Quase que não sai a palavra. Nós estamos de passagem. E todos nós. Se nós não virmos Jesus vindo, nós vamos morrer e vamos ver Ele logo. Entendeu? Então, a minha oração hoje, de olho aberto, é que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, que o Senhor faça com que você escute e entenda, que você veja, e veja de verdade, que só há salvação em Jesus Cristo, que só Deus é digno do teu louvor. E só Jesus pode te salvar da morte eterna. Porque se a gente já acha essa morte aqui horrível, né? Que a gente chora, se desespera. É verdade, é dolorida. Imagine a morte eterna. Que ele diz que é um fogo que nunca vai se apagar. Um fedor terrível. Imagine você no lugar, a sua alma no lugar desse. Sofrendo dia e noite. Um fedor num lugar horrível. Eu não quero isso para você e nem para mim. Então, meu dever aqui é pregar a salvação em Cristo Jesus. Então, aceite a Cristo, mesmo sozinho. Não importa. Deus conhece o teu coração. Aceite e busque. E se der tempo, anuncie que você aceitou a Jesus e que você é uma nova criatura e que você tenha novos hábitos na presença de coisas que realmente agradam a Deus, em todos os sentidos. Um beijo. Daqui a pouco a gente volta com outro vídeo, que acabamos de ler Ezequiel, vamos ler Lucas, tá bom? Uma boa manhã, uma boa semana. Se puder, se resguarde, fique em casa. Eu só saio para comprar comida e volto. E só falta me esterilizar toda. É por isso que nós estamos aqui bem. Então, se puder, fique em casa em nome de Jesus. E se guarde, porque o espírito da morte está aí fora. E o caos em Belém chegou. Deus abençoe e uma boa semana. Beijo. Se puder, compartilhe o vídeo. Se não, entre, por favor, lá no canal e nos ajude a chegar a 100 inscritos. Temos 56 já, né? Mas a gente chega lá. Não tem pressa. Um beijo, tá? Fique com Deus. Uma boa manhã. Uma boa segunda-feira. Em nome de Jesus. Um beijo a todos.